Boa noite, nobre caimita! É uma honra ter você em meus domínios. Eu sou Rodrigo Marajá e esse é o Alpha RPG. Então, galera, hoje a gente traz para vocês o resumo de como foi a segunda sessão de Hermannstad, Transylvania by Night. A gente começou a sessão, galera, com a definição daquela adaga que foi arremessada pelo bobo da corte em direção ao toreador Montrak. Eu, como narrador, eu fui justo. Eu rolei um dado, eu rolei um D10, e se eu tirasse sucesso, ia significar que passou raspando, foi só um susto. Porém, se eu tivesse uma falha, realmente a adaga acertaria a nuca de Montrak. E galera, simplesmente eu tirei um. Eu rolei o dado e tirei um erro crítico. Então, a resolução dessa cena, né, foi realmente o bobo da corte arremessando a adaga e acertando a nuca do toreador, até mesmo arrancando uma lasca de couro cabeludo do cabelo dele. E aquela cena toda, todo mundo se assustando, né? Como é que o bufão, o bobo da corte, acertou um dos convidados. E o bufão, na hora mesmo, ele vem, pede desculpa, né? Mas simplesmente as desculpas ficaram meio, o bufão ficou meio desconcertado, né? O arcebispo se irritou com aquele erro e até perguntou, ué, quem foi que contratou esse cara para essa apresentação? E o arcebispo até perguntou diretamente a Vicenzo, o malcaviano. Vicenzo, foi você que contratou esse bufão? O Vicenzo negou, né? Na verdade, a galera no nosso grupo de zap, eles até estavam botando pilha, brincando, né? Que o bufão, na verdade, era um inimigo, era um assassino, contratado pelo próprio malcaviano, que é um doido. Então a gente estava com essa brincadeira, né? No nosso grupo de amigos, no nosso WhatsApp. Mas, na verdade, não foi o Vicenzo que contratou esse bobo da corte para essa apresentação, essa que é a verdade. E o Vicenzo negou para o arcebispo, não fui eu, nada disso. E o Adelard, que é o senescal, nesse momento que ele viu o Montrak ferido, ele entrou na casa, né, que ele estava do lado de fora, e ele pegou o bufão e levou lá para dentro, para um dos cômodos, dizendo que o bufão pagaria muito caro por aquele erro. Então, quando o Adelard ele adentrou a casa, que ele estava do lado de fora, a porta ficou aberta. E lá de fora, o Mr. Bigfoot, aquele lacaio, né, do toreador, ele viu lá dentro da casa o seu senhor ferido. E ele veio para dentro no mesmo momento para socorrer o Montrak. Se bem que o Montrak disse, não se preocupe, não foi nada, né? Inclusive o Montrak, ele até acalmou os outros convidados, né, dizendo, senhoras e senhores, não se preocupem, isso é apenas uma bobagem, eu estou bem, está tudo bem. Muito legal essa interpretação do Fernando. E nesse momento, um dos convidados se levanta e diz que sim, ele é quem fará uma apresentação à altura e que a sua presença ali foi solicitada diretamente pela príncipe e como atração principal da noite. E ele se apresenta, né, dizendo que seu nome era Ramires Solano, um ancião Ravenous também, recém-chegado de certa forma à cidade de Hermannstad. E ele, na verdade, ele foi convidado por Adelard e ele começa a fazer a sua apresentação dizendo que contaria duas fábulas. E é nessa hora que o personagem do Cristo, né, o Cristiano Cristo, do Crônicas da Meia-Noite, ele entra em cena fazendo a primeira participação do seu personagem. E ele começa apresentando a primeira crônica, que diz o seguinte, essa crônica, senhoras e senhores, é a fábula do galo de briga e da águia. Dois galos disputavam em feroz luta o direito de comandar o galinheiro. Por fim, um deles põe o outro para correr, se autoproclamando o vencedor. O galo derrotado, ele se afastou e foi se recolher num canto sozinho. Já o galo vencedor, ao contrário, tomado de orgulho e vaidade, foi até o alto de um muro, bateu as asas e cantou com vigor e arrogância, celebrando toda a sua superioridade. Uma águia que pairava ali perto, em busca de alimento, lançou-se sobre o galo com um golpe certeiro e o levou preso em suas poderosas e afiadas garras. O galo derrotado, então, saiu de seu canto e daí em diante reinou absoluto e livre de qualquer concorrência dentro do galinheiro. E o interessante, galera, é que o Cristo, narrando essa fábula, conforme ele foi contando, né, ele dizia que o seu personagem utilizava de quimerismo para mostrar os galos
brigando, né? Depois a águia voando, e foi bem legal toda a descrição que realmente só o Cristo sabe fazer, né? E assim que a apresentação termina, né? Ele é muito aplaudido por todos e realmente as pessoas ficam impressionadas com a fábula, né? Com a forma como ele apresentou tal história, né? E a moral dessa história é que não existe superioridade, mas apenas uma superioridade ilusória, aparente, e uma temporária vantagem. Será que isso era uma indireta para Príncipe Marushka? Como a gente viu no vídeo anterior, o personagem do Cristo, ele é amante da inimiga da príncipe, né? Então essa fábula realmente encaixou perfeitamente com as coisas que estão acontecendo nesse momento na aventura. E ele, logo após, inicia a sua outra fábula, que é a fábula do escorpião e do sapo, fazendo o mesmo procedimento de utilizar quimerismo, né? Então, um escorpião pede a um sapo que o leve através de um rio, para atravessar um rio. O sapo, com medo de ser picado durante a viagem, ele diz, não vou te levar, você vai acabar me picando. Mas o escorpião argumenta, sapo, se eu te picar, a gente vai afundar e eu vou morrer afogado. O sapo então concorda e começa a carregar o escorpião em suas costas. Mas no meio do caminho, o escorpião acaba por ferroar o sapo, condenando os dois à morte. Então, quando perguntado pelo sapo, né, por que ele havia lhe picado, o escorpião responde, essa é minha natureza e nada poderia ser feito para mudar o destino. Essa outra história também, galera, contada pelo Cristiano Cristo, né, pelo Ramírez, que é o personagem dele, também tem muitas semelhanças com as coisas que estão acontecendo e estão por vir em Hermannstad. Então, após toda essa apresentação, alguns servos vêm e retiram uma mesa que estava ali na sala de visitas, mas o Vicenzo, né, o malcaviano, ele pega aquela tal caixa que estava sobre essa mesa, ele pega a tal caixa, então os servos levam a mesa pequena e eles trazem de uma outra sala anexa uma mesa maior, como se fosse uma mesa de jantar. Então, essa mesa seria utilizada para que todos os caritas ali presentes pudessem se reunir sentados, né, e conversar com bastante conforto. Então, o arcebispo se senta e ainda muito preocupado com Vicenzo, né, desconfiado de que Vicenzo que teria contratado o tal bobo da corte, né, que feriu o toreador. Então, o arcebispo ele começou a perceber, começou a reparar demais no malcaviano. E nessa percepção do La Sombra, do arcebispo Ambrósio Luiz Monsada, ele percebe no dedo da mão direita de Vicenzo um anel. E ele questiona o malcaviano onde ele conseguiu tal anel. Esse anel, galera, é um anel de prata, que vem gravado algumas marcações, né, que traz informações da Gênesis que remetem ao símbolo da heresia cainita. Se vocês não viram o vídeo sobre os personagens, dê uma olhadinha lá, porque o Vicenzo Piromani, o malcaviano, ele tem um segredo muito legal, que ele pertence a alguns cultos de heresia cainita e ele também é um iconoclasta, né? Ele adora quebrar símbolos religiosos, imagens religiosas e esse tipo de objeto, né? Então o arcebispo questiona, né? O arcebispo é muito religioso e ele acaba questionando o Vicenzo. Vem cá, que anel é esse aí? O que esse anel quer dizer? Onde é que você conseguiu esse anel? E o Vicenzo diz, não, isso aqui é apenas um anel, é um item de decoração, é apenas um anel comum. O Vicenzo, ele deu até uma piscada para o arcebispo, como que ele diz, cara, isso não significa nada, não se preocupe. Mas o arcebispo simplesmente não acreditou. Eu pedi para o Vicenzo rolar, né, a manipulação mais lábia nesse momento e ele falhou. Então ele ficou numa situação muito delicada. O arcebispo falou, cara, você está mentindo, tem alguma coisa errada. Esse anel somente usa esse anel quem pertence a cultos de heresia cainita. Só que nesse momento o Ramírez, o Rávinos, ele entra na conversa, vendo a situação delicada ali do malcaviano, né? E ele opta por ajudá-lo. Então o Ramírez, ele fala, não, arcebispo, eu estava, no dia que o Vicenzo conseguiu esse anel, eu estava com ele, realmente, é um anel comum que ele conseguiu, ele comprou e nem sabe realmente de seu significado.
Então, como o Ramírez ele rolou muito bem os dados de manipulação mais lábia, ele conseguiu convencer o arcebispo de que o Vicenzo falava a verdade. Bem ao lado dessa situação toda acontecendo, o Montrach, o toreador, ele utiliza de presença e ordena que Vicenzo o entregue àquela tal caixa. Então Montrach consegue abri-la de certa forma, parcialmente, e dela sai uma mosca voando. Ele enfia a sua mão direita dentro da caixa, apalpando e sentindo o que havia lá dentro. E ele percebe que lá dentro havia uma boneca. Dessa forma, o Montrach ele usa Auspícios 3, aquele poder toque do espírito, e ele vê a última pessoa que tocou naquele item. E ele vê a imagem de uma velha. Nesse momento, o Hardin, o Capadócios, que conversava com Xerxes sobre como reforçar a igreja devido ao problema entre Marusca e Marelli, o Hardin ele levanta de sua cadeira, né, e caminha até Montrach, sendo monitorado de perto por Mr. Bigfoot, o lacaio. O lacaio estava muito mais atento após o seu senhor ter sofrido aquele ataque pelo bufão, né? Então o Hardin ele pede a caixa e percebe que a mão de Montrach estava com várias veias enegrecidas. Nesse momento, galera, que o Hardin, o velho Capadócios, ele percebe a mão do toreador com as veias todas enegrecendo, né, ficando pretas. Nesse momento eu dou uma pausa na narração e digo aos jogadores que a gente vai fazer um flashback. Flashback que é uma cena que aconteceu há tempos atrás, mas que a gente vai interpretar nesse momento para poder fazer correlação com o que está acontecendo nesse momento na sessão. Então eu começo o flashback dizendo que o Hardin se recorda que há algum tempo atrás, alguns anos atrás, ele estava estudando o cadáver de uma menina de aproximadamente 16 anos e ele percebeu essas mesmas veias enegrecidas nas mãos daquela jovem defunta. E ele fez contato com a morta, né? Mesmo ela estando no mundo dos mortos, o Hardin conseguiu fazer contato com ela. Então ela abre os olhos, né, e pergunta para o Hardin: onde eu estou? Eu morri? Cadê meus pais? Isso ela deitada numa maca, né, morta. E ela complementa: eu estava com um pouco de febre, mas eu estava bem. E aí nesse momento o Hardin interage com ela, né, dizendo que não se preocupe, você vai ficar bem. Nesse momento você vai encontrar a paz, você vai descansar. Foi bem legal essa cena que eu fiz com o Tássio, ele interpretou muito bem esse flashback, foi legal demais. Então, num determinado momento desse flashback, o Hardin, o Capadócio, ele enxerga pelos olhos da jovem. É como se ele estivesse na cabeça dessa jovem defunta e ele estivesse olhando através dos olhos dela. E nesses momentos finais, né, antes dela morrer, ele consegue ver em uma das prateleiras na parede, né, do quarto dessa menina, ele vê uma boneca bem bizarra. E inclusive é a boneca que estava na carruagem do Xerxes, é a mesma boneca bizarra. Então a gente volta, né, do flashback, volta pro atual, e o Xerxes ele usa a dominação em Montrach e fala: me dê a caixa. Me dê a caixa, e o La Sombra, o Xerxes, ele pega a caixa, né, e coloca na frente do arcebispo. Arcebispo, o que a gente vai fazer? E o arcebispo simplesmente diz: não, vamos queimar essa caixa, vamos queimar a caixa agora. E o Vicenzo, o Malcaviano, ele percebe que o arcebispo Ambrósio Luiz Monsada, ele está muito temeroso. Então, o Malcaviano, ele decidiu usar demência nível 1, cara, no arcebispo. E triplicar o temor que o La Sombra estava sentindo. Isso mesmo, ele usou paixão do íncubo. E aquele sentimento de medo, né, do arcebispo simplesmente foi triplicado pelo poder do Malcaviano. Então o Hardin pega a caixa com o intuito de levá-la para fora, mas o Ambrósio se levanta, né, da cadeira. É bem legal também, a descrição dessa cena foi bem interessante, né? O Ambrósio, ele é bem obeso, né? Então quando ele levanta a cadeira que ele está sentado, cai para trás, faz mó barulhão. Ele arrasta a parte da barriga, né, na mesa, os botões fazem aquele barulho. Então foi uma descrição também que eu achei bem interessante. E o arcebispo se levanta da cadeira, né, e ele simplesmente tenta tirar a caixa das mãos daquele velho Capadócio. Então fica o Hardin resistindo, puxando a caixa, sendo auxiliado, né, pelo toreador, né? O toreador
e o Hardin querendo puxar a caixa para levar para fora da casa, e o arcebispo puxando para dentro. O arcebispo começou a ficar nervoso, ele começou a perder o controle, e todos os personagens começaram a ver várias sombras dentro da sala se movimentando. Foi aí que os caras ficaram morrendo de medo, né? E soltaram, eles optaram por soltar a tal caixa, né? Então nesse momento o Vincenzo, que tá vendo ali aquele puxa para lá, puxa para cá da caixa, né? O Vincenzo, ele utiliza auspícios e tenta fazer contato com a Príncipe Maruska, pois ele percebe que as coisas estão fugindo completamente do controle. Então o Hardin, ele solta a caixa, entregando, praticamente jogando a caixa na mão do arcebispo, só que nesse momento a tampa da caixa acaba de se soltar. E ela se solta totalmente e o conteúdo que estava dentro da caixa vai ao chão. A boneca cai, galera, e a boneca se quebra, principalmente a parte da cabeça que era de porcelana. Nesse momento, as mãos do Montrak começam a voltar ao normal. E todos percebem que a mão do Xerxes, que é o La Sombra, começa a escurecer. E ele começa a ficar espantado, olhando para suas mãos, né? Caramba, agora são as minhas mãos que estão ficando negras. E todos ali presentes, eles entendem que a caixa, na verdade, foi deixada na carruagem do Xerxes. Então a maldição tinha o Xerxes, o La Sombra, como alvo desde o início. Então, galera, a gente paralisa a aventura nesse momento, né? Onde a maldição que estava no Montrak, ela passa para o alvo original, que seria o Xerxes. A maldição passa para o Xerxes. E eu finalizo a história fazendo uma cutscene final. Eu faço uma cutscene bem interessante e descrevo da seguinte forma, que a gente vê uma bela mulher pelas costas. Ela está andando em direção à igreja de Hermannstad. A gente pode ver a mulher de costas e mais ao fundo a igreja de Hermannstad. E ela vem andando e sobe um lance de 8 degraus de escada e ela entra na igreja. Ela caminha entre os bancos de madeira, né, daquela igreja, bem humilde, aqueles bancos de madeira nas laterais, onde os fiéis costumam se ajoelhar para fazer suas orações. A igreja está simplesmente vazia. A mulher então caminha até o altar e ela vai até aquela mesa principal, que é utilizada pelo padre ali próximo ao púlpito, para poder deixar os seus objetos durante a missa. Ela então derruba de propósito um jarro de metal cheio de vinho, que é usado nas missas dominicais. Então todo aquele líquido simplesmente suja o chão da igreja, faz um barulho estrondoso, até porque era um objeto de metal que continha aquele vinho, né? Então ele vai ao chão, faz aquele barulho, faz aquela sujeirada toda, molha tudo, mas ninguém aparece. Então ela olha para o lado, ela olha para o outro e ela caminha até a imagem de um santo esculpida em pedra. É uma estátua de praticamente quase 2 metros de altura e ela, sem esforço algum, derruba o tal monumento ao chão. A estátua vai tombando, bate no chão, quebra, se espatifa toda, se desfazendo em centenas de partes. E aí, finalmente, a gente vê a imagem daquela mulher. Ela solta uma gargalhada infernal, rindo daquela cena, daquele objeto caído no chão, todo despedaçado, e a gente percebe que ela é a iconoclasta, a senhora de Vincenzo Piromani. É claro que eles não sabem, né, que essa mulher é a senhora de Vincenzo Piromani, né, a criadora do Malkaviano, mas eu mostro para os jogadores a imagem da tal mulher, e essa mulher, com certeza, nas próximas aventuras, ela vai aparecer e vai fazer contato com os personagens. Então é isso, galera. A história, a segunda sessão foi mais ou menos dessa forma, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. É bem diferente a gente, em vez de fazer a stream da sessão, a gente trazer para vocês uma coisa mais reduzida, um vídeo mais curto, trazendo um resumo de como as coisas aconteceram, mas eu espero que vocês estejam entendendo e estejam se divertindo, tá bom, galera? Então deixe seu like, dá para fortalecer a gente. Galera, deixa o like, deixa um comentário, faz uma observação maneira pra gente aí no YouTube, tá bom? Dá uma força pra gente. Galera, até o próximo vídeo e a gente se vê.
Valeu!